Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 21 de outubro de 2010, quinta-feira. O verbete é o 1727, 4 páginas, 47 elogias e 9 máximos. O tema para interceptação desassediadora, dentro da desassediologia. Esse verbete é muito adequado para essa semana. E daqui uma semana nós temos uma votação que vocês têm que ver se vocês querem assediar o Brasil ou desassediar. Está com vocês. Definição. A para-interceptação desassediadora é a técnica conscienciológica de interceptar e neutralizar de modo direto as ações assediadoras de consciência patológico. A higienização holopensênica de psicosferas e ambientes. O escudo protetor da ortopensenização, a vigilância nos indícios de interassistencialidade, o entrave cosmoético e interassistencial às investidas assediadoras, o labor de reeducação planetária, a ação do encaminhamento interassistencial ou afastamento técnico das consciências invasoras dos holopensênios e violadoras das autopensenizações das pessoas. O emprego das energias conscienciais como sendo o principal instrumento detonador dos desassédios interconscienciais. A sinalética energética para a psique pessoal, os bastidores do exercício tarístico, os sistemas de parasegurança do mecanismo interassistencial multidimensional, a parablindagem ambiental. E por aí vai. Eu li só um terço aí do material da parafatologia. Na argumentologia, nós temos a taxologia com 10 procedimentos técnicos interceptadores, desassediadores, conscienciológicos, mais eficazes para o emprego cosmoético das consciências lúcidas. Na remissiologia, dentre os 15 verbetes, nós destacamos autodesassedialidade, autovigilância ininterrupta, geopolítica desassediadora, retrospectiva autodesassediadora e técnica da desassedialidade direta. As técnicas sofisticadas das parasinterceptações desassediadoras, concebidas teaticamente em conscienciologia, permitem o preparo profilático para a vivência da autodispersidade. Você emprega as técnicas das parainterceptações desassediadoras desde quando? Aqui agora a pessoa vê todas as técnicas que nós temos, aqui a gente indica alguma coisa nesse sentido, e o problema é esse. Nós precisamos da parainterceptação desassediadora para alcançar a condição da dispersidade. Agora, perguntas. Meu pai é uma boa pessoa, porém muito difícil de lidar. Eu e meus irmãos já tentamos de tudo para abrir a cabeça dele. Assisto com o passar dos anos minha mãe envelhecer e adoecer aprisionada à dominação psicológica dele. Sei que ela possui livre-arbítrio, mas não tem força para mudar. Seria possível, através da projeção, eu aconselhá-la positivamente ou trabalhar de algum modo para ajudá-lo a enxergar o mal que ele está fazendo a todos nós, já que o diálogo não surte efeito? E se ele tiver assediadores, consigo me aproximar? Olha, aí depende da idade dele. Se ele já chegou na terceira idade, vai ser muito difícil dele mudar. Agora, a melhor coisa que você faz é colocar o estado vibracional lá por todo lado, limpar a casa onde eles moram, dar um jeito de melhorar o ambiente para sua mãe. Isso pode ajudá-lo. Poderia explicar a diferença do acoplamento para a semipossessão e possessão benigna? Como identificar quando é um ou outro e quais as sensações corpóreas de cada um? Não, o problema é o seguinte, acoplamento é interconsciencial, é a pessoa que põe energia para ver o que se passa nos fenômenos. Não tem possessão. Agora, sem possessão e possessão é uma pessoa manipulando a outra, é a canga que entra na consciência, que é a vítima. Então, o problema aí é totalmente diferente. Um é de pesquisa, de observação, para a gente ver como é que passam as coisas.
O outro é de patologia, é a morbidade, comorbidade de duas consciências. Totalmente diferente uma coisa da outra. Acoplamento é um processo benigno. A gente está estudando, pesquisando. Sem possessão. É a pessoa que se deixa ser possuída por uma consciência doente. Poderia dar um exemplo da sinalética que o senhor desenvolveu, que o ajudou a antecipar, identificar ações assediadoras de consciência patológico? Após a identificação, qual foi a reação que o senhor tomou para neutralizar o ataque? Não, o problema todo é o seguinte: eu tenho uma série de sinaléticas, aonde eu entro, geralmente, se chega perto de mim, eu percebo a presença de consciência e o jeito que ela é. Isso desde menino, desde rapazinho. Agora, com o passar do tempo, eu comecei a exteriorizar mais energia para contrapor e me defender desse processo. As minhas garantias de autodefesa ampliaram com isso. É aí que entra isso que eu chamo de dispersidade, a desassedialidade permanente, total. Então, para chegar nisso, o problema é o estado vibracional e a identificação personalíssima da sinalética energética para a psique da pessoa. Cada um tem o seu. Por isso que eu dou valor para o processo da vibração timpânica, ouvido, cabeça. Eu dou valor para isso. As máquinas, para mim, são secundárias. A máquina do corpo é mais importante que as outras máquinas. E o meu processo de dirigir a máquina do corpo, eu acho mais importante que qualquer outra máquina que tem. Isso é muito acima de computador, de qualquer coisa que tenha por aí. Carro, avião. Então é bom a gente pensar nisso. Agora, a identificação, a gente sabe através da acumulação de vivências. Você tem uma vivência hoje, amanhã, depois. Com o passar do tempo, você sabe tudo. Então, você já tem os precedentes, você já vivenciou aquilo muitas vezes. Não adianta, não vem que não tem, não há mais discussão, não há mais debate sobre esse assunto. É um ponto pacífico. Você já viu o que é. Aí, para ver um debate, tem que ser alguma pessoa que vai mostrar uma coisa superior a essa. Para isso, tem que arranjar um evoluciólogo, um serenão, porque por aqui não tem nada, não. A gente engole. É por isso que eu trabalhei muito com poltergeist, casa de assombramento, esse negócio todo, que isso aí precisa ter gabarito. Em processo de parapsiquismo, só deve pôr banca quem tem competência. Escuta, eu estou vendo que você está acabando de chegar, você vai ficar até o fim? Eu quero conversar com você também. Com frequência eu vejo vultos de pessoas que já faleceram e que eu devo fazer, o que eu devo fazer e por que isso? A primeira coisa, exterioriza energia para ajudar essas consciências e dá um jeito de desassimilar as energias dela, porque a maioria do povo que falece, você sabe, tem energia pesada, então carregada, é bom evitar. De modo que o problema é estado vibracional, para aumentar a autodefesa da pessoa. Gostaria de seus comentários a respeito da divulgação da descoberta do planeta Gliese 581G, que, conforme o cientista, provavelmente tem condições de vida muito parecidas com o nosso planeta. Olha, eu admito a universalidade dos mundos habitados, de modo que isso para mim é fichinha. Eu acho que isso tudo nós vamos chegar lá. Nós ainda um dia vamos ver isso. Pode ser que eu não, nessa vida ainda não, mas vocês são jovens, às vezes já vão ver, né? Os jovens aqui. Os orixás são incorporantes da Umbanda que poderiam ser evoluciólogos e serenões? Eu acho difícil. Muito embora eles, às vezes, assim, um evoluciólogo ou um amparador, ele pode ser caracterizado como orixá. Isso é aquilo que eles falam. A hora que eu cheguei lá no negócio brabo, que o doutor Benito me levou, doutor Benito Calério, me levou lá em Petrópolis para ver e socorrer a médium que estava lá. Então, na hora que eu entro, a médium estava incorporada pela vovó Cambinda e etc. tal, aquele negócio todo. Aí ela chega, me saúda e fala: os orixás de frente, orixás de ponta, orixás de cabeça estão com você. Então, vai lá naquela sala e põe energia. Aí eu fui lá na sala, foi aquele esbregue, deu os processos de energia, tudo. A gente estava com a corda toda. E ela falando: você tem orixá de ponta, de cabeça.
tudo que você está fazendo. Então você veio aqui para limpar, limpa aqui o nosso ambiente. Agora depois, mas antes disso, você tem que pedir alguma coisa. Eu não podia fazer uma coisa sem pedir. Não, mas eu não vim aí, não quero pedir nada. Não, mas tem que dar um jeito. Aí eu pedi para socorrer o Instituto. Todo o povo do Instituto, ela abençoar todo mundo do Instituto. Aí ela fez riscado, aquele negócio todo, me deu o Instituto. Agora eu vou te contar. O ambiente era bom, mas na hora que o Arthur tirou a foto, para ver a água nos copos, parecia uma cara de Exu. Parecia um diabo lá dentro. E tem a foto, ele tirou a foto na hora. Por causa eu lancei o negócio, deu efeito físico, entende como é que é? Agora, um monte de garrafa, copo, tudo quebrou, saiu do congá. Ela pediu, né, para entrar e dar um jeito. Quer dizer, eles estavam mal assistidos, eles sabiam disso. A pessoa queria ajudar os outros, mas a situação estava meio precária. De modo que, a hora que ela viu esse povo, ela viu os amparadores. Eu depois, né, quando eu saí do corpo, foi no outro dia, que eu encontrei com o numerador, falei assim, então, como é que está esse orixá? Fora do corpo, ele começou a rir lá no negócio. Porque ele que estava lá na ponta, junto comigo, junto com a sede dele, então, estou chamando de orixá, chamado de orixá, o negócio. Quer dizer, o amparador de vocês seria o orixá da Umbanda. Penso em começar um blog em modo privativo, a princípio, para organizar e narrar o que tem acontecido comigo e que tenha conotações relativas à conscienciologia ou ao curso intermissivo. Penso em dar o nome de Diário de uma Consciência Revisora ao blog. É um bom caminho para se começar um livro, uma vez que vou iniciar o blog sem ter lido nada de conscienciologia ainda. Olha, está danado, né? Você já vai falar de consci e não leu nada de conscienciologia, eu acho errado isso aí. Penso em começar com base nos meus estudos autodidatas, e quando começar a ler os livros da conscienciologia, voltar a tópicos antigos e acrescentar atualizações. O que o senhor acha? Eu acho um negócio errado. A gente tem que começar dominando o assunto e sabendo o que a gente vai fazer. Esse negócio de começar pela metade e outra coisa, já começar dizendo que vai ter que voltar, está mal feito isso aí. Eu não faria isso, mas é o meu estilo, é a minha tendência, é o meu temperamento. O seu pode ser diferente do meu, olha bem isso. Estou com uma dúvida que é crucial para mim. Então, eu quero dizer para essa moça que a melhor é a viagem para janeiro. Você sabe o que eu estou falando, né? É Ribeirão Preto. Alô, 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 Ribeirão Preto. A melhor viagem é para janeiro mesmo. É o que você está pensando. É a melhor que você pode fazer. Das coisas aí que você planejou. Agora, gente, eu queria dizer para vocês que eu tenho aqui as evidências sobre o universo paralelo podem surgir em breve, diz o cientista do CERN. Os físicos que investigam a origem do universo esperam ter, no ano que vem, as primeiras provas da existência de conceitos caros aos escritores de ficção científica, como mundos ocultos e dimensões extras, que é a extrafisicalidade que eu falo. Então, eles estão achando, o povo já está vendo lá, devido ao LHC, não é FHC, não, LHC, é o grande colisor de hadrons, entende? Do CERN, nas proximidades de Genebra, na Suíça, que opera com força total. Eles falam cada vez mais sobre uma nova física no horizonte, que vão mudar os pontos de vista atuais sobre o universo e seu funcionamento. O acelerador de partículas na Suíça registra fenômeno inédito em colisões de prótons, sistema solar, fica centenas de milhares de anos mais velho. Agora, eles estão conseguindo os negócios maiores agora. Está ultrapassando aquilo que eles calcularam. Para vocês terem uma ideia, o Rolf Hoyer, que é da equipe no último fim de semana, disse que os prótons eram colididos ao longo do anel subterrâneo de 27 quilômetros, a uma taxa de 5 milhões por segundo, 2 semanas antes da data prevista para esse número. Quer dizer, o negócio agora que encaixou, está funcionando direito. As colisões estão ocorrendo do jeito que eles estavam esperando. De modo que vamos ver o processo da matéria escura, ou energia escura, que isso aí pode ser o negócio que vai explicar um pouco mais o processo da, vamos dizer,
da paraperceptibilidade que vê as outras dimensões nossas. Eles vão chegar à conclusão da Dimener. Isso é para começar. Depois vão ter que estudar outra coisa, mas a Dimener é que eles vão. A Dimener é a dimensão energética, que é justamente a que tem a matéria fantasma, negra. Agora, quero dizer para vocês que eu estou aqui, um dado também da internet, sobre a 34ª Mostra Internacional de Cinema, São Paulo. O último romance de Balzac vai ser apresentado. Unibanco Artiplex 5, com a presença do diretor, no dia 23, agora, depois de amanhã. No dia 26, no Unibanco Artiplex. E no dia 28, no cinema Sabesp. Estudo do Unibanco Artiplex. Shopping Frei Caneca, Rua Frei Caneca, 569, São Paulo. Cine Sabesp, Rua Fradique Coutinho, 361. De modo que o último romance de Balzac está na ponta. Vai ser apresentado nesses lugares todos, que isso aqui é com grande pompa. E São Paulo, né? Com todas essas. Tem muito salamaleque, muita história técnica dentro do processo dos cinéfilos. Não, salamaleque dos cinéfilos. Tá certo? Porque aí vai ter mesmo. Malek, mano, aí já é árabe. Aí é árabe. Mas, sob a para-interceptação desassediadora, o que é que vocês acham? Pode falar. Professor Valdo, na página 14, em parafatologia, na 7ª linha, o senhor poderia ampliar as para-intervenções dos amparadores de função? As para-intervenções dos amparadores de função. Por exemplo, eles, a hora que eles veem que podem afastar as consciências assediadoras que estão em torno da gente, eles fazem aquilo que eles podem. Agora, tem que ir com calma, porque eles têm que fazer aquilo que aconteça o melhor para todos. Então, tem que ter cosmoética. Eles não podem fazer estupro evolutivo de ninguém. Então, a primeira coisa é o seguinte: às vezes o amparador quer levar o assediador extrafísico, mas ele não pode, porque a vítima humana retém, fica fazendo evocação dele, precisa dele, já está habituada com ele. Então, isso aí é perigoso, pode dar um processo do sistema nervoso da pessoa. Então, isso tudo tem, eles têm que olhar com muito critério o que faz. Eles têm que lembrar o seguinte: o amparador está sempre ajudando todo mundo simultaneamente. Se ele tem uma pessoa que é específica, onde ele centraliza o amparo, não quer dizer que ele não esteja amparando outros, tudo ao mesmo tempo. E às vezes tem que olhar o cachorro, o gato, a pessoa toda que tem, tudo simultaneamente. Então, de modo que, às vezes, as inibições, os travões que aparecem para inibir um assédio, a culpa é do assediado. É isso que a gente fala. Por isso que o autoassédio é que ocasiona todas as possessões. Você entendeu aí, Entendi. cara? Agora, isso aí é o centro da situação, é a base. Nós precisamos muito de amparador, querendo ou não. Até nós não precisamos muito disso. Pode falar. Na 6ª linha, eu queria saber um pouco sobre os pontos-chave de para-intercepção de intrusões mal intencionadas. Os pontos-chave de para-interceptação de intrusões mal intencionadas. O problema é os pontos-chave. Primeira coisa, eu preciso saber quem é que está com a má intenção e qual tipo de má intenção. Por que é que ele está com aquela má intenção? Quase sempre tem um processo aí, vamos dizer, de desavença, uma incompatibilidade às vezes, e um processo afetivo muito sério, com ira, irritabilidade, e vingança, represália. Vaidade. Hein? Vaidade também, né? Não, vaidade aí é pequeno, né? Vaidade e orgulho é pequeno, porque a pessoa aí já está com uma ideia assim de rancor. Isso aqui é o pior. O ódio é pior do que isso tudo. Então o processo todo é esse. Por isso que a gente fala, onde tem problema de violência, é um perigo. Entendeu? Uhum. Por exemplo, vocês viram esse caso aí que o Serra foi, né, ameaçado, mandaram uma coisa na cabeça dele. Agora, dizem que isso foi gente do PT.
Eles chegaram a falar que foi gente do PT? Então você veja, esse povo é tudo trabuco, são tudo muito primitivo, é gente belicista, são assediadores intrafísicos. Nós estamos vivendo, pelo menos fazendo uma força danada para viver uma democracia. Agora, o cara está falando lá, é candidato, foi escolhido por partido, está tudo legalizado, ele não tem ficha suja, não tem nada, e o povo vai contra ele? Sim. Quer dizer, que partido é esse? E outra coisa, o partido que está no governo, que está fazendo até muita traquinagem dentro dessa história toda, com mensalão e tudo mais, como é que é possível? Então você veja, isso são assediadores intrafísicos dentro da política. Sim, mas a questão do ponto-chave de para-interceptação, que ponto-chave é esse, geralmente? Os pontos-chave é ver, por exemplo, aquele assediador, ele é totalmente assim, irreverente, negativo, recalcitrante, brabo. Aí vem o amparador e traz a mãe dele da última vida. A mãe que mexe com ele, que o negócio é afetivo. Aí o cara esmurece, ele amolece. Ele já tem um jeito de chegar ao assediador. Ele já fica menor perante a mãe. Entende? E outra coisa, quando eles fazem isso, eles produzem a mãe do assediador. Qual que é essa paraprodução da mãe? Eu já escrevi sobre isso. A paraprodução é o que eles faziam conosco na questão da reurbanização. Enche a mãe de energia e põe ela toda bonita, e da época que ele teve mais relação com ela na condição de filho. Então ela vem mais bacana do que a aparição da Madonna, ou qualquer coisa. A Madonna que eu estou falando é artista e a outra Madonna religiosa, todas elas. Ela parece mais forte. Está entendendo como é que é? Com a paraprodução. Isso às vezes mexe na consciência. Então tem que procurar aquele ponto que possa dar alguma reciclagem. Sensibilizar. Sensibilizar. Dá uma reciclagem na consciência, naquele micro-universo consciencial que está alterado. Esse é o caminho. Professor, Valdo, aqui. Eu gostaria de saber o seu processo de defesa contra mega assediadores. No caso, você já citou exemplo de amparadores que encapsularam o mega assediador que foi contra você. Normalmente é um processo mais voltado ao amparo, essa proteção, ou é mais voltado ao seu processo de energia mesmo? Não, o problema todo é o seguinte: se eu, por exemplo, hoje parar de fazer assistência ou manter o meu equilíbrio do ponto de vista cosmoético, eles se afastam. Eles não vão ter ambiente para trabalhar comigo. As minhas energias e a entrada da minha psicosfera, para a psicosfera, não vai combinar com a deles. Eles não vão ter entrada para mexer comigo. Para fazer isso, eu tenho que chegar até eles. Se eu me afastar, não tem jeito deles trabalharem comigo. É como se tivesse uma porção de peneira entre eu e eles. A peneira tem que ter buraco para passar, porque senão ela não vai coar o que precisa. Se eu ficar muito grosso, não passa na peneira, eles não podem fazer nada. Eles querem ajudar, mas não podem. Isso aí é que começa, para você começar a entender o que é dimensão. As dimensões, elas mudam devido à grossura ou o refinamento do micro-universo da consciência. Paracérebro a paracérebro. É aí que ele se manifesta pela dimensão. Você entendeu mais ou menos o que eu estou falando? É que tem um livro aqui na holoteca, de uma médium, eu tenho anotado em casa, mas eu não me lembro o nome do livro nem a autora, que ela relata assim, algumas experiências que ela vai em lugares diferentes e relata o tipo de consciência que ela enxerga lá. E ela relata numa palestra sua, né, que ela frequenta, e ela vê 2 amparadores. E relata uma couraça de energia, segundo ela. Mas isso só tem livro lá embaixo, que tem desenho que o médium fez no ambiente da defesa minha, a hora que estava fazendo curso e palestra. Tem desenho. Tem vários livros aí de outros médicos que fizeram isso. Lá na holoteca tem, é só procurar que você vai ver. Agora, esse que tem desenho é que é engraçado, porque mostra direitinho
entendeu? O local de defesa. Agora, ó, todo mundo que trabalha com a conscienciologia, se tem boa intenção e entende do assunto, geralmente ele tem mais assistência. E essa assistência faz esse processo. A pessoa é colocada dentro de um local de defesa. Isso é inevitável. Agora, tem médico que vê isso plenamente, totalmente. Agora, esses médicos geralmente sabem escolher as pessoas. Você quer saber quais são as pessoas que não são ociosas, as amizades que não são ociosas? Veja desses médicos e vê a psicosfera. Entende? Geralmente eles entendem quem é quem, conhece pouco. E ver o lado da parapsicosfera é que é o importante nessa história. Agora, na hora que você está falando para o povo, isso aqui é muito importante. O que eu falo para vocês? Que aqui, ó, esse campo que é instalado aqui é muito forte, um dos mais fortes que eu já vi, esse nosso aqui. Quando chega a Consciex aqui, é para ser assistida. Então, eu ponho mais energia e eles levam. Geralmente é isso. A energia eu tiro da minha e de vocês. Vai o ectoplasma com o povo. Você está entendendo? É assim que a gente faz aqui. Às vezes tem. Daqui a pouco nós vamos trabalhar com isso. Aqui é muito fácil trabalhar. Não tem problema nenhum. Entende? Professor Valdo. Sobre a continuação desse assunto que você abordou, que você fala na parafatologia. Você fala os bastidores do exercício tarístico e fala o corte técnico do discurso assediante. Você pode comentar esses dois aspectos, assim, esses bastidores? O caso todo é o seguinte, quando a gente vê que tem uma consciência, que ela está muito violenta com a coisa toda, se a gente exteriorizar a energia, vai abaixar, sabe como é que é? A crista, a bola, aquela condição da consciência. Com isso, então, ela fica mais acessível para fazer uma interlocução, para estabelecer um diálogo. A primeira coisa que a gente tem que fazer com o assediador, logo que ele chega, é o seguinte, jamais pensar igual a ele. Tem que ver o contra para ver o que é que pode contrapor a ideia, porque geralmente ele está mal intencionado. Então não adianta querer fazer média numa condição dessa. Tem que mostrar a realidade que vai afetá-lo, para ele cair em si, ele raciocinar. Aí ele muda. Isso aqui é o corte técnico do discurso assediante. Agora, o corte técnico também, às vezes, é o problema de você estabelecer o encapsulamento. Sem encapsula. Se a gente tem força na situação, a gente encapsula a consciência. Acabou. Ele fica como se estivesse numa bolha, gritando dentro da bolha e fica por isso. Agora, resolve. E quando o caso é de... É igualzinho aquele negócio que você anda lá aqueles filmes de aventura no meio da mata, que o cara chega, pisa na armadilha, e a pouco a armadilha suspende e fica preso. É aquilo. O encapsulamento é mais ou menos. Agora, num curso, por exemplo, Valdo, quando depende justamente do diálogo, o desassédio, que você vai fazer contrapontos e tudo mais, ao mesmo tempo fazer esse corte do discurso assediante, mas continuar a argumentação devido a tares que precisa ser feita, porque às vezes não dá para pendurar ele na armadilha, por exemplo, agora, no ICP1 a gente mais não faz sério isso. mesmo é sempre o estado vibracional. Começar E outra a fazer coisa, o estado. a pessoa ela tem que ter confiança com o passar do tempo, das experiências dela, que o micro-universo consciencial dela, é inalienável. Ele, se ela quer, ninguém tasca, ninguém põe a mão, ninguém pega, ninguém invade, ninguém vai ser intrusor, porque o problema é dela. Então, com o estado vibracional, você pode encapsular você com a situação toda, acabou. Você pode entrar em contato sem receber nenhum reproche. Não dá nada. Eu estou falando reproche para ajudar você, que é francês. Então, Aqui, o problema todo é esse, é aqui, por aí. Aqui no ar, aqui. Sim. Na parafatologia, sexta linha, tem os sistemas de parasegurança do maximecanismo interassistencial multidimensional. O senhor poderia aprofundar mais esse tema? Sistema de parasegurança do maximecanismo interassistencial. O problema todo é o seguinte. Existe esse grande maximecanismo interassistencial.
Agora, isso aí é dirigido na base mesmo por serenões. Aquilo passa para evoluciólogo, vem para teleguiados, vem para semiconsciência e por aí vai, até chegar na gente. Me considerando, eu, por exemplo, eu sou uma consim vulgar, mas estou consciente daquela realidade. Então, aquilo tudo vem reverberando até chegar na gente. Numa condição dessa, eles atendem ao nível da possibilidade de aquisição do benefício pela consciência. Se ela tem uma aquisição maior, eles dão mais. Se não for, aquilo tudo é regulado. Agora, o que se passa? Com o passar do tempo, essa consciência se transforma numa mini peça dentro desse macro-mecanismo. Então, ela já fica matriculada, ela já está integrada dentro daquela elencologia interassistencial. Nessa hora, tudo fica mais facilitado. Agora, para a pessoa entrar nisso, o caminho que a gente fala, a gente já tem as técnicas todas aí. Estado vibracional, o processo da TENEPS, e vai em frente. Num processo de assistência, assim, que a gente vê às vezes grupal, que acontece. Então, é chance de que a equipe extrafísica está passando para aquela pessoa? O que... Como assim? Eu não estou entendendo a sua pergunta. Por exemplo, num trabalho de campo, em que uma pessoa é assistida. Sim. Aquilo tudo vai assim num processo de mitritidação para que ela, aos poucos, vá se desassediando, é isso? Não, eles ajudam quando tem aquele trabalho, eles ajudam naquele momento evolutivo o máximo que eles podem. Agora, nunca pode fazer a estupro evolutivo uma coisa, entendeu? Totalmente radical. E outra coisa, é impraticável querer transformar uma consim vulgar num serenão. A toque de caixa como um milagre, um prodígio feito na hora. Isso é bobagem, não existe isso. Então o processo é insistir com isso. Vai pouco a pouco, chega lá. Professor, Sim. aqui no ar. Na página 17, o item 6, mega euforização. A minha dúvida é a seguinte: como é que a gente pode fazer para implementar a mega euforização no momento de auge de um desassédio, de um trabalho de desassédio? Não, a mega euforização aí pode ser feita. Ela pode ser feita em qualquer lugar. Mas agora o problema é o seguinte: se tem um processo de assédio, a pessoa pensa em outra coisa. Ela pensa primeiro na autodefesa. Ela não vai pensar em estar bem debaixo da tempestade, sem capote. Ela tem que ter pelo menos um guarda-chuva em algum lugar, ela tem que pensar nisso. Agora, aqui o que nós estamos falando, mega euforização, por meio da condição da mega euforização pessoal, autodefensiva e refratária, deixando a consciência inacessível e inatingível. Quer dizer, aqui chega num nível que isso aqui fica mais forte do que o encapsulamento. Por quê? Se a pessoa está se sentindo muito bem, o amparador, o assediador extrafísico, ele não vai ter nenhuma miscibilidade, ele não é compatível com aquela condição. A energia dele chega, aquilo não entra, não dá, ele não se sente nem bem ali. A gente pode considerar, então, que, por exemplo, assim, a pessoa alcançou esse nível e no momento que as consciências elas se aproximam da psicosfera, ali elas já seriam tratadas e já seriam encaminhadas? Criar o clima de acolhimento? Às vezes elas são trazidas de propósito para isso, depende de cada caso, isso varia infinito. Uma outra coisa, lembre-se, a média que a gente tem é 9 consciências para uma consim. A hora que se faz uma coisa dessa, dependendo do local, o ambiente, você está entendendo? Aquele processo aí, todo o problema holopensêmico da coisa, às vezes tem uma multidão ali. Aquilo faz um ciclo de isolamento totalmente, para nada chegar lá perto. Agora, para isso é que eu falo, é muito difícil, por exemplo, você vai trabalhar num lugar que tem poltergeist. Aquilo já está minado pela marginalidade extrafísica, pela baratosfera, como se aquele local fosse, assim, um consulado ou a embaixada da baratosfera. E você vai trabalhar no olho do furacão, lá dentro. Você já pensou como é que fica? Por isso é que eu falo, por exemplo, num lugar desse, a gente não pode levar uma pessoa sensível, mas muito emocional, uma pessoa que não tem
superintendência dos seus processos afetivos, entende? Então tem que olhar muito com calma quem é que vai com quem, porque senão ela vai ser mais um problema junto do processo do desassédio ambiental. Então esses locais estigmatizados são os mais difíceis para se mexer. Isso aí é só mesmo para quem é veterano, que entende o assunto. A gente poderia considerar, no caso, então, por exemplo, a gente vai, assim, ficando mitridatizado, ganhando consistência, e conforme a gente vai adquirindo essa maturidade existencial, os próprios amparadores vão permitindo que a gente faça esse tipo de existência mais complexa? Não, eles já estão seguindo você. Eles vão soltando a corda, vão te dando corda. Você vai voando mais alto, depende de você. Mas eles já estão ajudando você desde o início. Entende? Para dominar isso tudo, até chegar no veteranismo, demora algum tempo. Eu não acho que a pessoa vai nisso assim, alguns meses para conseguir isso, não. Ela demora alguns anos, tem que ter experiência, várias coisas. Não é fácil. Isso tem uma gradação. Tenho notado o seguinte, que conforme a gente vai ganhando estouro, melhorando os procedimentos bioenergéticos, parece que as tarefas elas vão ficando um pouquinho mais ousadas, mais arrojadas e até inclusive vai chegar a um certo ponto que a sua confiança aumenta, você fica mais intrépido. Agora, a pusilanimidade desaparece. Você fica muito mais do que ousada, muito mais do que isso, porque você começa a entender mais do que os outros. E outra coisa, é muito duro. Você tem que saber o que você faz a hora que você começa a entender mais. O que se passa aqui, o que se passa na outra dimensão. Que aí você está sabendo mais do que o povo que está em torno de você e mais do que as consciências que estão em torno de você no crosta, na dimener, assim, que vem da baratosfera. Então, ali, a sua responsabilidade é muito maior. Você está a par da realidade mais do que a média desse povo. Agora, com isso, meus amparadores reforçam, vem um reforço. Quanto mais a gente ajuda e faz interassistencialidade, maiores são os reforços exteriores para o trabalho que a gente faz. Para o campo que você instala, o trabalho de exteriorização da energia, você está entendendo? A interpelação que você faz dentro de uma interlocução, uma dialética, o diálogo, isso tudo amplia demais. Você veja bem, eu, nesse poltergeist, entro lá num deles que os padres já estavam cansados, porque o padre tinha recebido cocô na batina, de tudo quanto é jeito. 2 vezes eles foram lá e aparecia o cocô no ar, assim, pá, e outra coisa, com mau cheiro. O negócio era esse, o pior que ele falou foi isso. Então, a batina do cara toda manchada. Aí o que é que se passa? Eu vou logo em seguida, isso aconteceu de manhã com os padres. Eu vi a batina, vi os padres e o negócio. Eu fui lá de tarde. Daí a pouco começou aquilo que é chamado de lito, o negócio de lito, com algumas coisas que eram pedras, que apareciam no ar, assim. Mas a hora que eu comecei, eu joguei energia no início para que parasse as coisas. Aí as pedras começaram a bater só no teto. Como se tivesse sabe, o processo da água com gelo caindo em cima, mas um monte era pedra mesmo. Tudo ali, imediatamente, de dia, à tarde. Agora, depois eu fui olhando e falei assim, agora aqui é procurar onde é que é o olho energético, aonde é que tem o ponto nevrálgico, o olho do furacão. É como se fosse assim, por exemplo, o fluxo da energia negativa. Do jeito que tem um olho energético, tem o olho deles, que é aquele ponto da infecção. Aonde é que está? Então eu fui procurar dentro da casa onde é que era. Aí eu descobri o cômodo. Depois aonde irradiava aquilo. E comecei a trabalhar com energia. Até neutralizar. Parar com tudo. Aí fomos ver quem é que estava em casa, por que era, quem é que era o epicentro do processo. Tinha uma pessoa, tudo. Agora, esse do cocô, eu nunca recebi cocô na roupa. Mas agora eu tive outras coisas, né?
mais sérias, negócio brabo, às vezes, de problema que você vê, aquele vendaval em cima de você de uma hora para outra, isso tudo tem. Mas a gente tem que neutralizar o negócio, e antes de chegar lá, você já começa. A hora que você chega, a sua força presencial vai esmurecendo, tudo quanto é fenômeno de efeito físico. Porque esses fenômenos de efeito físico são muito difíceis, porque eles já estão trabalhando com isso há muito tempo, com uma pessoa que já é vítima, que é a presa deles. Então, eles já têm um campo que você está invadindo. Você chegando ali, você está invadindo um campo que não é o seu. Eles dominam aquele campo. Então, o processo assim, tipo poltergeist, é mais difícil. Então, esse povo vai fazer exorcismo, às vezes, Professor, e não resolve. Porque, às vezes, o cara vai lá 1, 2, 3 vezes e não faz nada. Tem que exteriorizar a energia, limpar o ambiente. E outra coisa, mandar queimar uma opção de coisa que você vê que está errado, tira daqui, vamos dar um jeito nisso. Senão não vai. E, professor, nesse caso, assim, você mantém a sua calma total? Não, nesse momento? não é só calma, não. Você tem que manter a vigilância. O olho de lince. Urubu servando tudo. Senão você está no buraco. Calma não resolve nada. Isso aí é a última coisa. O problema todo é a vigilância. Muito mais sério do que calma. É o alerta, estar atento e com as energias em dias. Agora, quando a gente chega, você já está cheio de energia. Está quase que igual os caras que estão lá, sabe como é que é? Mais descoincidido. Então, isso ajuda demais. Agora, você tem que ver quem é que vai com você, porque o meu problema sempre foi ver, não sou só eu, todo mundo que mexe com isso, é ver quem é quem. A equipe tem que ser selecionada a dedo. Se levar uma pessoa qualquer que seja, entende, que medrar, que tenha isso, tenha aquilo, os assediadores vão através dela, vai criar um problema maior do que o poltergeist. É um problema. Pois é problemático isso aí. Agora aqui, qual traço a pesquisar e desenvolver para aproximar a consciência da sua real idade consciencial? Olha, aí o problema é a retrocognição, para a pessoa ver o que é. Depois ela estudar o conscienciograma. No conscienciograma ela vai ver o nível que ela tem de acordo com as folhas de avaliação. É o melhor que você pode fazer. Você que conhece essas coisas todas, não tem outro jeito. Isso não tem milagre. Agora, a real idade consciencial dela se faz pela retrocognição. Ela tem que lembrar, ter confiança daquilo, os fatos serem corroborados com o tempo, etc. Na tentativa de manter a rigidez consciencial, gostaria de saber quais são as técnicas vitais para obter um alto arco voltaico profilático. Qual hemisfério cerebral o senhor usa mais? Eu não uso os hemisférios cerebrais, eu uso tudo que eu tenho. É o holopensene, é o holossoma, é o mato mosquito com bomba atômica. Esse me entende. Eu não fico pensando nessas bobaginhas pequenininhas, isso não resolve. O negócio é a vontade sua, que às vezes eu estou descoincidido. A minha vontade não está só no cérebro, está com tudo. Está mexendo, é a holosfera que está aqui. Então é essa holosfera que a gente tem que ver. Tenho 63 anos, sou funcionária pública federal aposentada de um órgão com sede na capital federal. Atualmente moro em Belo Horizonte. Fui convidada para um encontro entre aposentados do sindicato no qual sou filiada para representar os meus colegas aposentados aqui de Minas Gerais. Entre as atividades está prevista uma palestra no Senado Federal. Devido à situação política da capital, as falcatruas e corrupções que me deixam indignada, como devo proceder para ser útil para ajudar a assistir as pessoas nos ambientes que estarei presente? O senhor pode me orientar? Estou preocupada, pois apesar de estar na conscienciologia há algum tempo, não tem parapsiquismo. Olha, o ideal é você não mexer com a onça com vara curta. É trabalhar um pouco a energia e entender um pouco de estado vibracional. Se você não entende nada disso, não tem confiança no seu pulso, o melhor é abençoar todo mundo lá, que aconteça o melhor para todos. E não entra muito nas coisas não, porque a gente só deve falar as verdades se a gente tem noção da verdade, autodefesa e garantia própria, porque senão não vai, né? Ainda mais nesse ambiente. Eu conheço as coisas do Senado lá. Eu já falei até para a televisão do Senado. O ambiente é pesadinho.
como funciona a TENEPS na para-interceptação desassediadora? Ali o amparador domina isso e orienta a pessoa. Todo amparador seria um técnico de desassédio em energias? É isso aí, of course. Mas não foi o senhor mesmo que disse em tertúlia passada que é muito bom para as pessoas terem um tempo de reescrever seus livros? Sim, mas você não precisa reescrever publicamente, reescreva em cima da sua mesa, sem mostrar para o público. Esse negócio de blog, eu acho que blog é um problemão. Blog e e-mail, você sabe, eu falo, a pessoa onde é que foi? Ela foi ao banheiro. Ela foi passar algum e-mail? Isso é um perigo, se ter cuidado. Blog e e-mail tem uma relaçãozinha com o banheiro. Observa bem isso. O que tem de mais, por ser justamente um livro de auto-revezamento, eu começar a contar a história nua e crua como ela se deu. Sim, não tem nada. Mas escreva isso sem ser publicamente. Vai com calma. Que você vai refazer aquilo. Senão, como é que fica? Você quer mostrar as coisas sem ter acabado? Isso não é bom. Você acha? Eu não tenho esse estilo. Nem tenho essa inclinação. Alguém aí acha que isso é o melhor? O que é que você quer? Só se você está querendo a ajuda dos outros. Aí já é outra coisa. Você está se sentindo totalmente insuficiente para escrever isso? Quer dizer, você está frágil, tíbia, mole na história? Estudar os fenômenos de ar, desde o pequeno conhecimento que começo a adquirir, até o total conhecimento do que está em torno disso tudo. De que forma, ou de qualquer forma, se o senhor acha negativo, aceito. Me explica o motivo, por favor. O motivo é esse. Você vai se expor coisas que não estão completas. A gente tem que falar para o povo que dentro daquele momento evolutivo é o melhor que você sabe. É aquilo que você já vivenciou. Agora, como você está começando a pôr, ponha primeiro, faça revisões. Agora, está expondo o negócio de cara, isso aí não é o ideal. O ideal para quem está começando é escrever fora, do jeito que a turma faz aqui. Então, escrever no livro, dá para um, para observar como é que é, dá para o outro, até chegar ao ponto de todo mundo ler. Porque senão você está dando o quê? Um arremedo da sua realidade. Uma caricatura do que você viveu. Tem que ser uma coisa que já seja definitiva. Pensa bem se tem lógica, eu estou falando. Agora, se o seu temperamento é assim, você gosta de entrar na história, vai em frente. De qualquer maneira, já é um serviço. Vamos ver o que dá. Professor, Sim. Quando o senhor publicou Homo sapiens Reurbanizatus, seria, de certa forma, uma para-interceptação, só que de maneira profilática, a esse assédio futuro que... Não, cuidar eu fiz para ajudar o processo, para a gente entender a Reurbex. Né? O problema todo é da Reurbex. Por exemplo, o Brasil está nessa condição, aí política, esse negócio todo, a eleição agora, isso tudo está dentro da Reurbex. A França está lá com aquele processo todo com Sarkozy, Reurbex. A Alemanha está lá com esses problemas sérios aí dos nazistas, com esse negócio todo, é Reurbex. Estados Unidos, está lá o povo, agora tem gente dos Estados Unidos que está tremendo por causa da economia. Tem judeu lá que está passando aperto com a situação. Por quê? Eles estão vendo que a crise não é aquilo que eles pensavam, é muito pior, é mais embaixo. Eles estão vendo uma mega crise pela frente. Como é que fica? Isso tudo é Reurbex. Olha aí, o negócio está se avolumando, a coisa está caminhando para cá. Porque, de certa forma, quando você alerta, você está fazendo uma profilaxia também, né, para esse contexto. O próprio Brasil, eu acho que todo mundo aí deve verificar bem as suas economias, o seu patrimônio, os seus bens, essa coisa toda, e ver o modo de assegurar isso de uma maneira mais firme. Não entrar em muita aventura de especulação por aí afora. Só se entrar com um montante que seja para aventura. Isso é outra coisa. Mas não entrar com tudo, porque às vezes a pessoa fica nova, jovem, caloura, e quer colocar tudo lá dentro. Vai devagar com isso. Não vão no bico do que está se passando por aí, não. Valdo, cuidado com isso. Valdo, o Brasil, o segundo semestre, a projeção é de parar a indústria. Eu acho que nós temos que abrir o olho. Isso tudo faz parte da situação. Eu não quero ser aqui a Cassandra do terror. Entendeu? Eu prevendo as coisas. Não. O
negócio é esse. Mas é o que eu estou falando, é aquilo que a gente vê no noticiário, nas mídias todas que eles estão falando por aí. Vamos aguardar para ver o que acontece. O Brasil está numa melhor posição desse povo todo por causa das condições nossas por aqui. Mas você sabe, hoje, qualquer coisa que começar a estourar as coisas na Europa, nos Estados Unidos e agora na China, como é que fica? A China, por exemplo, a China é um perigo, que é gente demais. Se acontece uma coisinha desse tamanho, repercute em milhões na mesma hora. Como é que fica isso amanhã, se acontecer alguma coisa? Então, vamos devagar e sempre, medindo os passos e olhando aonde a gente pisa. Não vamos ficar, vamos dizer, com uma super euforia em vista dos processos gerais, que eu acho que a situação não é para isso, não. É melhor mais prudência, mais cautela, mais parcimônia, examinar mais as coisas, do ponto de vista geral. Valdo, no primeiro trinômio aqui da página 15, o que é fundamental aqui? Porque tem as principais coisas aí em questão do desassédio, de tudo. A minimização do trinômio, perturbos energéticos, perturbos emocionais e perturbos mentais somáticos. Os piores perturbos que tem, desses casos aqui, são aqueles que mexem com o ponto fraco da pessoa. Vamos supor que ela seja, por exemplo, uma médium ou uma sensitiva, vamos dizer, ectoplasta. Aí os perturbos energéticos vão dar uma porção de acidente de percurso na cabeça dela, na vida dela. Perturbos emocionais. É uma pessoa, por exemplo, que é muito emotiva ou que ela tem a síndrome ansiosismo. Ela é precipitada e impulsiva. É um perigo. Agora, perturbos mentais somáticos. Aquela pessoa tipo cardeal lá, seu amigo, você está entendendo? Entende? O mandarão, o azarão. Quer dizer, esse teria os perturbos mentais somáticos, cada má intenção que está ali. Aí já não é só emoção. Ele pegava a emoção negativa, fazia a produção daquilo para indicar as coisas negativas para os outros. Quer dizer, é terrível isso. Aí, em cada caso, vai prevalecer uma coisa. Não, depende da pessoa. Qual é o ponto fraco dela? O locus menor, resistência dela, é que vai mostrar o que funciona. Mas ela pode juntar... Então, precisa de minimizar isso aí. Então, eu estou falando aqui, nesse trinômio, às vezes tem uma dessas coisas que a pessoa é mais frágil. Agora ela pode... É o busilis que ela tem. Ela pode ter duas... dessas ou três dessas coisas juntas. Ela pode ter os três, mas eu já estou fazendo a coisa por baixo, eu estou vendendo aqui por baixo. Então, que seja que seja o nó górdio, o busilis dela. É esse que precisa de olhar o que é que pode fazer. E outra coisa, para uma pessoa começar a trabalhar, tem que começar primeiro com o pior. Senão ela não chega nem no segundo. No caso o perturbo energético seria mais a questão parapsíquica de... Você sabe o que é o perturbo, né? Sei. É a perturbação mais distúrbio. Então, a perturbação com distúrbio. Essa palavra quem criou fui eu. Perturbo. Esse perturbo é mais do que uma perturbação. Então, ela, vamos dizer, potencializada patologicamente, tanto uma quanto a outra. Uma potencializa a outra. É o processo do sinergismo patológico. O perturbo é isso. Analisar o energético seria a parte parapsíquica. A pessoa tem um distúrbio parapsíquico, sei lá. A dúvida que é por aí. O médium lá... Agora, o emocional é examinar o problema da ansiedade da pessoa, etc. Tal. E o mental somático é ver qual é a intencionalidade da pessoa. Intenção que ela tem, realmente, de fato. É aí que é o X. Agora, por exemplo, se é um médium ectoplasta, sensitivo, que mexe com efeito físico, se ele é bem intencionado, ele funciona bem aí, ele dá um jeito logo nessa história. Entende? Mas é preciso ter uma boa intenção. Ele tem que ser sincero nessa situação. Isso aí ele pode ir longe. Isso aí ajuda. Então, esses que a maioria, uma grande parte, teve problema de macro PK, de médium famoso.
Às vezes tem, mas agora o que a pessoa tem mais é acidente de percurso. Acidente de percurso ou macro-PK. O que acontece mais é acidente Mas em de percurso. função do que mais que acontece? Devido aos efeitos físicos, né? Isso quando a pessoa tem predisposição. E ela, às vezes, está fazendo alguma traquinagem. A traquinagem traz o acidente de percurso. Agora, se não trata desse acidente de percurso, ele pode levar a uma macro-PK destrutivo. Às vezes, o processo é esse. Há casos, às vezes, que você vê direitinho. Eu recebo pedidos na Ateneps que a pessoa descreve direitinho o encaminhamento do, vamos dizer, como é que houve o desvio da vida dela. A pessoa mostra tudo, e ela não tem noção daquilo. Então ela fala todas as desventuras que ela teve na vida. Quais sempre são percalços, vicissitudes, adversidade que ela foi tendo. E ela não percebeu que uma coisa estava encaixada com a outra. Até que chegou num ponto que houve um acidente grande. Aí torrou. É aí que então que eles pedem assistência. Outra hora a pessoa vai, daí a pouco dá uma doença grave nela. Sem mais nem menos. Agora a pessoa vai mostrando aqui direitinho. Que às vezes tem verdadeiras histórias inteiras que eles mandam para o pedido de Teneps. Então você vê direitinho aquilo. Como é que falta expor essa situação, informar, comunicar como é que é isso. Então, por exemplo, se a gente tivesse chegado no meio daquele processo, poderia ter salvo a metade do problema sério. Entende como é que é? Cortar aquilo fora. Mas a gente já chegou no fim, na hora que a casa já caiu. Esses médicos famosos que você já citou, Arigó e outros, que tiveram acidente até de trânsito, outro de... é tudo macro-PK, esses. A maioria. O Arigó, por exemplo, ele ainda podia ir longe. Ele tinha hipertensão do jeito que eu tinha. Aquilo era fácil de dominar, não tinha nada demais, estava cheio de vida. Mirabel ainda podia ter vivido muito tempo. Agora, o que se passa? Por isso é que chega numa certa idade que aquilo piora tudo. Agora, a gente não pode ter assim uma superpotência, a pessoa achar que ela é dona do pedaço. Achar que é serenão de uma hora para outra. Isso aí é um perigo. Entende como é que é? É o negócio do já ganhou. Os médios, quando chegam nesse nível, ele acha que ele é superior aos outros. Veja bem o Mirabelli, ele atravessava a rua, um monte de carro passando, ele não queria nem saber. Um dia, um carro passou em cima. Foi assim que ele morreu. A causa maior é mais imaturidade. Né? Maturidade. Teve outros aí no Brasil, tudo de efeito físico, que foi o carro que matou. Professor, o que tem, Rosa? Mais cedo, o senhor falou da sensibilização que os amparadores fazem para começar a melhorar os mega-sediadores, né? Que é levar a mãe e tal. O senhor já falou também que a gente, no curso intermissivo, a gente foi levado para outros... Algumas pessoas foram levadas para outros planetas para serem sensibilizados com assistência. A minha pergunta é, hoje, o que a gente tem que prestar atenção, assim... que tipo de sensibilizações a gente continua recebendo que a gente tem que prestar atenção para melhorar? Olha, em tudo, né? Tudo que você puder. O que é tudo que tem, tudo que tem interesse. Tudo que existe, aquilo que esteja em torno. Tudo que... Você ficar de olho no que acontece. Ficar de olho nisso. Não tem outro jeito. Agora, o que eu vejo é o seguinte, quando a pessoa faz pesquisa, ela fica mais atenta, as coisas melhoram em torno dela, inevitavelmente. Entende? Ela fica com mais garantias, com mais autodefesa, há mais segurança. A segurança aparece, é um fato. Então, isso, o estado vibracional é que desencadeia tudo isso. Entende? Começa por aí. Até você fazer isso, a exteriorização de energia. Isso tudo muda. Agora, pensa bem, se você passar uma manhã inteira exteriorizando a energia desse jeito, vão acontecer renovações dentro de você e no ambiente que você está, inevitavelmente. E tem uma terceira condição, aquilo que você pensou, você fez isso objetivando o quê? Qual foi o interesse? Qual foi a meta? O que você pensava? Entende? Então, o problema do interesse é seríssimo.
Então, assim, ó, eu posso entender, então, que nesse estágio que a gente está aqui, tem que ser mais ativo do que passivo, assim, ficar esperando... Não, do jeito que vocês estão, você já não precisa mais de ser tanta passividade ativa. Você já pode funcionar por si. Tem muito isso aqui que já pode. Tem muita gente aí que já está fazendo arco voltaico com resultado na hora, está sentindo isso. Eu sei porque muita gente fora daqui está fazendo isso. Eles têm me mandado uma opção de mensagem aí desse jeito. Então, o problema todo nosso é caminhar com isso, com bastante, vamos dizer, autoconsciência do problema, lucidez. Entende? Autoconhecimento, autocognição dessa realidade. Por isso que eu picoto esses assuntos todos em verbete, sabe como é que é? Esse de hoje, por exemplo, aqui, ó. Observa bem o que nós estamos falando, essas 10 procedimentos. Isso aqui é terrível. Autodesassins, por meio das desassins das energias conscienciais pessoais mais potentes. Autopensenizações, por meio da autovigilância interconsciencial cosmoética, mudando o megafoco das autopensenizações. Para melhora. Consciência terapia, todos os processos da consciência terapia. Desbloqueio, por meio dos estados vibracionais capazes de manter os desbloqueios incessantes de energia gravitante nos 2 hemisférios cerebrais pessoais. Isso aqui, ó, é a base do processo. Então, por exemplo, são esses desbloqueios que nós vamos, aí, ó, que o Hernani vai tentar fazer lá no laboratório com as máquinas e ver a diferença que tem antes, durante e depois de arco voltaico. Encapsulamento, por meio da instalação do alto e hétero encapsulamento conscienciais. Mega euforização, nós já falamos aqui. Normalização, por meio da auto-organização e normalização existencial para a sustação de possíveis acidentes de percurso parapsíquico no holopensene pessoal. Olha. Progessoterapia, por meio da projeção consciente. Resgate, por meio de resgate extrafísico. Aí é uma coisa mais avançada. Tenepsismo, meio de práticas energéticas diárias, todo dia. Tem o nosso amigo aqui, que esteve aqui, ele não é daqui. Ele esteve aí comigo aí esse ano. Então ele veio me perguntar que ele sentia as coisas dentro do processo do hospital mais do que os outros colegas dele. Então eu falei com ele, olha, o seu problema é o seguinte, você deve ir encapsulado para o hospital. É o jeito de você trabalhar melhor. Aí eu fui mostrar para ele o encapsulamento, para ele estudar como é que era. Ele, tudo indica que ele dominou o processo. Não tem mais problema. Porque ele ia para o hospital, era um problemão para ele. E sentiu o quê, assim? Hein? O que ele sentia, assim, para percepção? Ele sentia os processos todos negativos que estava com o doente. Havia uma UTI com um monte de gente na terceira idade. Tudo naquela Avenida da Saudade, já. Então você já viu, esse povo que tem idade, que é a gerontologia, é um processo mais sério. E ele ficava afetivamente envolvido com essa situação. Levava para casa as coisas, ficava preocupado. Então eu falei, ó, você tem que olhar higiene mental e começar a trabalhar. E vai encapsulado para lá. Trabalha bastante com a sua energia e vê. Aí ele começou a vir mais tranquilo para casa. Começou a dominar, até dominar o processo. Agora, o hospital. Todo mundo que vai ao hospital, eu não estou falando só médico ou enfermeiro, não. Você vai visitar uma pessoa no hospital. É bom mexer com a energia, não está encostando em qualquer lugar. Agora tem até uma superbactéria aí que eles arranjaram para quebrar a monotonia. Não é fácil essa superbactéria, estão falando muita coisa. Estão falando que eles querem evitar, hoje a televisão estava falando, querem evitar uma endemia do processo, uma pandemia. Como é que fica? Então, por exemplo, olha, quem vai ao hospital não deve estar encostando muito nas coisas, entende? Ter muito cuidado com os negócios que tem. Ficar lá só o tempo necessário. Cair fora e lavar as mãos, tomar banho, mudar a roupa. Isso tudo ajuda. Muito cuidado com a maçaneta de porta em qualquer lugar. Pegar, por exemplo. Professor. Como é que é? Lavar as mãos antes de sair do hospital. Pois é, antes, outra coisa. A pessoa que está lá, hoje já estão recomendando para não usar mais jaleco na rua.
Isso aí. Quer dizer, a situação é precária. Gente, é muita bactéria que está aparecendo. Isso faz parte da Reubex. Entende? Da Reubex. São as bactérias que estão saindo da baratrosfera microscópica. Está todo mundo chegando aí para ver vocês. Quem é que está querendo ter contato com elas? São as microassediadoras. Né? Professor, aqui na parafatologia, a terceira linha de baixo para cima, final da quarta linha, de baixo para cima. O corte técnico do discurso assediante. Nós já falamos disso aqui. Eu sou retardatária. Pois é. Agora, olha, o problema é o seguinte: quando tem qualquer coisa negativa que saia, seja da consciência assediadora, ou seja da pessoa que está assediada ou possessa, é não dar valor para aquilo, é superar aquele processo e cortar aquilo logo. Não deixar aquilo caminhar, não evoluir, não desenvolver. Aqui o senhor está chamando atenção para a fala Principalmente a fala, mas não é só a fala, é tudo o discurso, porque às vezes você está vendo a coisa pela clarividência ou clareaudiência. Você está sabendo o negócio pelo processo de paroxismo. E é um discurso? Não é só a fala? Não, porque, aqui, eu vivo escutando o ano inteiro, quando eu estou fazendo assistência, tudo quanto é palavra de baixo calão. Por causa dos assediadores. Aldo, e uma coisa que você falou também... É fala e para-fala. Obrigado, uma coisa que você falou também, viu, Tânia, que você tinha comentado também, era você não pensar o oposto do assediador, né? Não, sempre não entrar o que eu falei aqui. Você sempre tem que estar ao contrário. Ao contrário do que... Nunca está de acordo com ele. Valdo, você pode comentar, assim, a diferença, porque quanto mais intocável a consciência vai ficando para os assédios, mais acessível a consciência é. Isso é um paradoxo muito sério, quer dizer, um intocável que todo mundo toca de alguma forma. Porque para ele fazer o desassédio, ele tem que se sujar, né? Ele tem que entrar nisso aí. Não, a gente, para fazer assistência para valer, tem que sujar as mãos. Às vezes não tem jeito. A mão, como eu falo, no pulso, é o pior que tem. E, no entanto, é intocável, porque o assediador não tem acesso. É aquilo que eu falo com certos médicos, são cirurgiões. Tinha um que eu vivia falando com ele, cuidado com isso. Olha bem, um dia você pode pegar AIDS. Se a pessoa não tiver cuidado, mexendo com o sangue da pessoa, um corte qualquer, uma coisinha, pronto. Tudo isso tem que ver. Professor, faz parte. Aqui. Você comentou que às vezes é difícil para os amparadores fazer o encaminhamento de um assediador em função da vítima fazer a evocação. A evocação, porque a vítima segura o assediador. Segura. E aí, qual seria a causa? O que faz com que essa... O processo de efetividade que a pessoa se acostumou, que é assim de Estocolmo. Entendi. Ela gostou do bandido. Então se apaixonou pelo bandido. Então fica. O que vai fazer? A síndrome de Estocolmo, que é a síndrome da ectopia afetiva, é a mesma coisa. Ectopia, né? E para ajudar? Para ajudar. Para ajudar, tem que conscientizar essa pessoa para ela se interessar por outras coisas, outras ideias e outras consciências. Saber escolher as companhias. Está com muito mau gosto. Tem que melhorar, né? Gente, eu vou responder isso aqui, porque nós temos poucos minutos. E aqui ainda tem mais 6. Participei de um mini curso, e ouvi uma palestra de um psiquiatra sobre transtorno depressivo e esquizofrenia. O psiquiatra falou muito bem do tratamento ECT, a eletroconvulsoterapia. Essa terapia à base de choque, segundo ele, pode provocar o surgimento de novos neurônios e tem auxiliado muitos pacientes que estão em estado psicótico. Gostaria de saber como fica o psicossoma com o uso dessa terapia após a sessão de eletrochoque. Olha, eletrochoque é só em último, quando não tem outra saída. Isso aí é uma das coisas piores que tem. Vai devagar com a dor, não fica querendo elogiar, enaltecer ou fazer apologia de eletrochoque, não. Isso não é fácil. É bom você examinar uma pessoa que recebe eletrochoque, para você saber o que é. E coloque-se na posição daquela pessoa. Isso não é fácil. Olha, eu quero dizer para vocês sobre o eletrochoque, está havendo uma coincidência. Eu vi um filme ontem, que eu não tenho filme aí para dar para a turma ver, que é
a troca, com aquela dona, a Jolie, etc. tal. E agora o que se passa? O Malcolm, aquele cara tal. Então o que se passa? Nessa troca, ela é baseada em fatos reais que aconteceram em Los Angeles com o povo do Canadá, lá perto da história toda, Califórnia e Paraná. Agora, lá, o que acontecia? A polícia, para ficar livre das pessoas que estavam criando problemas para eles, para denunciar o trabalho ruim deles, mandava as mulheres para uma cadeia. Nesse presídio vinham os médicos e davam eletrochoque nas mulheres. Ela só mandava embora, só podia libertar se ela desse uma declaração isentando a polícia de qualquer coisa. Se a pessoa não desse, então essa Jolie, ela entrou na história para mostrar porque o menino dela tinha sumido numa manhã. Então o problema todo da troca é que eles mandaram o menino no lugar do filho. Então, ela foi olhar e falou assim, mas esse não é o meu filho, eu tinha medido a altura dele, está aqui, ele tem tantos centímetros mais baixo do que o meu filho, o menino não pode. Aí chega o médico e fala para ela assim, não, mas ele pode ter tido um trauma tão grande, que é um caso raro, mas a coluna pode abaixar. É um negócio assim terrível, hilário, a besteirada dos fatos que aconteceram. Uma outra coisa, o menino que mandaram no lugar do filho dela tinha sido circuncidado, sabe, a circuncisão. Ele examinou o menino, o filho dela ele não era judeu, não tinha nada a ver com isso. Então, veja, um negócio horrível. Agora, o que se passa? Eles combateram esse negócio, fizeram a coisa e limparam o ambiente. Mas agora, lá mostra uma das amigas dela que foi defender, o médico mandou ela para uma sala lá e eles deram o eletrochoque nela. Depois ela ficou boa, etc. tal, mas ela recebeu o eletrochoque. Então, o que eu quero dizer para essa pessoa é o seguinte, se você quer ver o que é eletrochoque, eu já indico um filme que está por aí. Esse filme é fácil, chama A Troca, o título do filme. Lá mostra o eletrochoque. E é bom você ver o que é que tem quando a polícia se desencaminha. O que acontece? Isso é nos Estados Unidos. Agora, tudo baseado em fatos. No fim, eles mostram os dados todos que apareceram com esses casos todos lá. Vale a pena ver esse filme aí, para quem se interessa em ver o processo da polícia com o problema da ilicitude. Estou lendo o manual da TENEPS, não sou tenepsista. Desde que iniciei a leitura, há 2 dias ocorreram os seguintes fatos. O primeiro foi ontem, quando decidi terminar a leitura do livro. Meu pai ligou dizendo ter se envolvido em um acidente de carro. Meu pai não sofreu nada físico, mas ficou muito abalado com a situação. O segundo fato aconteceu hoje pela manhã, quando eu estava lendo o livro disposto a terminá-lo. Meu tio, que sofre de assédio crônico, chegou à minha casa. Eu estava no meu quarto, ouvi a voz dele, resolvi não sair. Já que semana passada fiz uma intervenção muito dura nele. Do quarto, exteriorizei as melhores energias e dei facilidade aos amparadores para que atuasse da melhor forma. Quando foi embora, deixou o seguinte recado: estou muito feliz, nunca estive tão feliz no purgatório. Porque esses fatos, justo quando estou lendo o livro da TENEPS, qual a associação a fazer? Posso detalhar o fato? Escuta, você está só lendo o livro, ainda não está fazendo a TENEPS. Pensa bem como é que vão ser os 6 meses se ela começasse a fazer a TENEPS agora. Acaba de ler o livro e ver o que vai dar. Minha filha tem 4 meses, é uma criança muito assustada, acorda gritando, tem o sono agitado. Parece que tem uma percepção maior que as crianças da mesma idade. O que posso fazer para ajudá-la? Estado vibracional e melhorar o ambiente que ela dorme. Isso aqui é o ideal. Faz uma força nesse sentido que melhora. Ontem o senhor falou sobre circuncisão. Acabei de falar aqui também hoje. Tenho 28 anos, sofri essa mutilação na infância, devido a um problema de fimose. Isso me fez perder, digamos, que 80% da sensibilidade. Sou incapaz de ter orgasmo em uma relação sexual. Isso me fez ter muitos problemas em relação a sexo. Consequentemente, problema em relação à dupla. Pensei em optar por ficar sozinho devido a esse problema. Estou errado? O que o senhor acha? Isso pode me dar assédio? Olha, você tem que melhorar os seus problemas de energia. Eu já falei sobre outro aspecto
sobre energia com você aqui. Agora, se é isso aí vem explicar a opção de cor que se passa com você. É a circuncisão. Todo o caminho disso. Vocês estão vendo mais um caso desse. Por isso que é que eu vivo combatendo isso aí, foi o que eu falei lá, o processo dos judeus. E tem lá um negócio do nosso amigo que é fora de série, escreveu um livro justamente contra a circuncisão, e ele é judeu. De modo que isso aí vem explicar o que eu te falei esses dias anteriores, que você já mandou mensagem aqui, uma opção de pergunta que eu andei explicando, é o mesmo, a mesma pessoa. Poderia ampliar a relação da Reurbex com os acontecimentos mundiais e políticos citados pelo senhor e pelo professor Eduardo Martins? Olha, seria bom eu você ler um pouquinho, primeiro compulsar pelo menos o Homo sapiens Reurbanizatus, né, para ver o que é, porque lá tem uma listagem das coisas que estão para acontecer e que já estão acontecendo. É bom ver. Olha o livro, que é melhor. O senhor concorda que muitos paradigmas intrafísicos ainda terão que ser quebrados para agilizar os processos da psicosfera do planeta, pois muitos paradigmas impostos em nossa sociedade são verdadeiras falácias antiéticas. Sim, eu concordo com isso, estou de pleno acordo. Agora, o problema nosso é o seguinte, nós não podemos ficar de braços cruzados. Vamos fazer alguma coisa para melhorar isso enquanto a gente pode. Esse aqui é o caminho mais sério, é o que eu tenho tentado fazer aqui. Vamos, nesse caso, não esperar mais nada. Bater no meu carro está na hora, né? Tá certo? Tá. Lembramos a todos de desligar o celular, por favor.
descrever assim da melhor maneira que eu posso. Os meus dedos dos pés e das mãos ficaram totalmente gelados, mas isso já estava acontecendo desde lá. E eu já estava sentindo ectoplasma saindo do ouvido e do nariz o tempo todo lá. Mas aqui foi uma certa ausência do ambiente, um desligamento daqui, mas eu estava perfeitamente consciente. Mas, assim, essa energia, quando ela foi subindo, fazia como se fosse uma bolha. Ela saiu aqui pelo alto da cabeça. Parece que vinha comprimindo algo e depois saiu aqui. Agora, no final, além da sensação de bem-estar, de equilíbrio, a minha cabeça ficou assim, aberta, como se estivesse vazada aqui em cima. Eu senti a cabeça vazada e aberta. Alguma coisa estava contactada aqui com a minha cabeça. Foi isso que eu senti. Você, de qualquer maneira, está sentindo bem agora, né? Muito. Então, tá. E você, Cassandra, como é que foi? Eu senti a energia vindo para mim, assim como em ondas, assim, estremecendo. E ao mesmo tempo que atingia o meu corpo, eu sentia, não a energia indo direta, mas assim, tudo em ondas. Depois, eu senti uma valorização de plantas medicinais. Assim, bem forte que veio. E no final, a energia fluía bem perfeito. O meu holochakra começou a atuar assim bastante, a abrir cada vez mais. E foi assim. Está sentindo bem agora? Perfeito. Valdo, tinha um ritmo também. No final tinha ritmo. Não era meu batimento cardíaco, era um outro ritmo. A hora que eu sentei ali, no início da tertúlia, eu comecei a sentir um calor assim na cabeça. Eu até comentei com a Mala. Falei, Mala, você está sentindo energia, assim, um calor? Eu comecei a sentir nas pernas e tal. E aí, a hora que eu sentei aqui, eu já vim assim, sem nenhuma taquicardia, sem nada, assim. Eu cheguei bem tranquilo. E eu senti assim, parecia que tinha uns repuxos assim. Eu sei que é meio difícil de falar isso, mas assim, por dentro, aqui assim, da cabeça, sabe? Como se estivesse mexendo assim, lá por dentro. E senti um super bem-estar, assim. Lá pelas tantas levaram energia para alguma daquelas 40 pessoas. Foi no fim. Eu senti direitinho que tinha isso. Esse é o povo que está trabalhando com você. Agora, a hora que eu comecei a ver aquilo que eu falei para você, sua aura está toda alterada. Agora é o processo da Dimené. E foi essa hora que eles levaram a energia. Foi bom juntar vocês todos aqui. Valdo, eu senti, do final da manhã até mais ou menos agora, uma pressão leve na cabeça, assim. Eu fiquei trabalhando com energia, ontem o dia inteiro na TENEPS, a coisa deu uma melhorada boa. E a hora que eu sentei ali, esse trabalho todo, assim, limpou tudo, assim, zerou tudo. O campo aqui é muito forte, a hora que estabelece assim. Eles não brincam. É como se tivesse um dínamo em funcionamento. Não, e uma tranquilidade, assim, não tem nenhum tipo de ansiedade, assim, né? Desde o momento que... Não, porque tranquiliza. Isso é que é a euforização. Né? Tranquiliza. Né? Gente, muitas graças. Valeu.
uma energia bem intensa, assim, como se fosse um pulsar, assim, um coração, né? Todo soma, e muita paz, assim, tranquilidade, muita segurança, principalmente da metade ao final. Teve uma hora que eu percebi, assim, todo mundo, como se o tertuliário fosse, todo mundo estivesse junto, assim, integrado, né? Essa sensação de max fraternismo, bem intensa. Você está sentindo bem? Bem, agora? muito bem. Então, tá bom. E você, Carla? No começo eu senti um esquentamento nessa região da coluna, bastante torpor, assim, uma espécie de um anestesiamento. Aí depois o calor foi passando, ficou uma sensação agradável, de tranquilidade, e aí começou a me vir duas ideias, da equipe de árabes e da equipe da monja. Começou a vir uma ideia, assim, bem forte, assim, e com bastante tranquilidade. Tá bem. E você? Eu senti um jato de energia passando, mas eu senti, assim, essa questão do cardio mexeu bastante, senti pulsar, né? E o umbilico também. Mas, assim, como se fosse um lava-jato de energia, assim, passando. Mas mesmo lá em cima e aqui, uma serenidade, uma calma bem tranquila, assim. Não foi taquicardia, diferente taquicardia do coronopulsar. Né? Foram duas sensações diferentes, mas que marcou muito foi esse lava-jato dessas. Você está sentindo bem agora? Sim, sim. Então tá bom. Era diferente, não era taquicardia, como se fosse uma ativação assim, para limpeza, assim, foi ativado. Não, é porque eles mexem na energia geral. Aí quando faz isso, às vezes, dá uma leve taquicardia, isso faz parte do serviço. Entende? Agora, depois acalma. Entende? Vai ficar mais normal. Isso faz parte do serviço. Porque movimenta muita coisa do chakra da pessoa. Aonde precisa mais é que eles vão. Entende? Há um encaixe nisso, uma interação. Faz parte. Mas vocês estão bem, né? Valeu. Valeu. Muito obrigado. Obrigada. Valeu. Mas voltando aqui à plateia, não é isso? Todos estão inteiros, né? Ninguém saiu para ir ao banheiro? Nada? Então quer dizer que está tudo mais ou menos tranquilo o processo. Como diz os caras lá no Oriente, em paz cheguei, em paz vos deixo. Não é isso? É assim que tem o processo aí. É aquele negócio todo. Você me permite fazer aqui uma divulgação do trabalho? Posso? É a hora. Hoje eu entreguei para o professor Valdo uma lista de 40 nomes que estão relacionados, direto ou indiretamente, à elaboração do filme do Cristo Espera por Ti. Então, nós já dividimos os 76 capítulos pelos participantes de uma comissão, não os 40, mas a comissão que trabalha aqui diretamente, e já estamos escrevendo a sinopse, da qual vai ser extraído o script, o roteiro. Nós mesmos vamos escrever o roteiro e, ao final, vamos passar esse roteiro para uma revisão. Então, quem está de longe, aí, o teletertuliano, que tem interesse pelo livro Cristo Espera por Ti, ou já ouviu notícias a respeito do longa-metragem que nós estamos fazendo, está convidado a qualquer hora enviar um e-mail, participar. Nós temos recebido e-mails da França, da Espanha, e pessoas, assim, voluntários nossos, que nós nem sabíamos que tinham especialidade. Então, no caso, nós recebemos de Barcelona uma proposta de uma pessoa que lida com a produção de filmes, que é voluntário do nosso, e que mexe com as orquestras sinfônicas do leste europeu, de música erudita. Então, é uma pessoa que vai ter uma participação muito séria, que nós nem sabíamos que desempenhava esse trabalho. Então,
se você, de vez em quando, a gente vai estar trazendo umas notícias aqui do andamento do filme. Nós vamos ter a 5ª reunião, já com organização de sinopse, e o trabalho está caminhando. Até doação, nós já recebemos em cheque uma doação para o filme. É engraçado. Isso que nós achamos demais também, Valdo. Malu, eu queria acrescentar que hoje eu revisei um artigo sobre Carcassonne. Muito bom, muito bom. E todo mundo aprendendo francês. Uma pessoa que escreveu, que teve uma viagem pela IAC, né? Sim. Aí contando, relatando. Antes de vir para cá, eu revisei um artigo, então acho que está. Tem alguma sincronicidade. Praticamente todos os dias a gente recebe alguma notícia, algum e-mail, algum recado de alguém a respeito do filme. O mais, todo mundo está mais ou menos tranquilo. Como é que nós estamos aí? Eu quero dizer para vocês que nós recebemos hoje aqui um dicionário para a pessoa que tem interesse em falar o gatês. Então aqui está italiano, gato e gato italiano. Mas agora só serve para quem conhece a língua italiana. Porque os gatos aqui estão falando italiano. Agora, o que se passa? O biada é italiano. Agora, o livro é todo ilustrado, o dicionário inteiro é ilustrado, alto nível. Agora, 180 parole per imparare a parlare gatto correntemente. Então, com essas 180 expressões que tem aqui, ou condições, palavras, você já pode falar o gatês. Eles não usam a palavra gatês, eles usam gato, o dicionário é italiano, gato e gato italiano. Entende? Então o processo todo é esse aqui. Muito bem feito. E colocaram um gatinho todo simbólico, bem feitinho, arrumadinho na capa. Muito bom. Eu não conheço esse dicionário, não. É da Larousse. E o que é engraçado é isso. Foi publicado lá mesmo. O negócio é da Itália mesmo, agora de 2009, do ano 2010. Ó. Essa é a 12ª edição, agosto desse ano. Quer dizer, o livro, então, é um sucesso. Para isso tudo, interessantíssimo. É 14 euros. Agora, é muito interessante a linguagem dos gatos, um com o outro aqui, falando e tal. Tem tudo aqui em italiano. Você vê que existe gato italiano, você não sabia dessa. É, alto nível, viu? Negócio sério. Agora, gente, do ponto de vista geral, como é que as coisas vão? Nós chegamos nesse fim. E como é que vocês estão? Estão todos mais ou menos bem aí, inteiros mesmo? Como é que é a situação? Você de ver aí a condição de cada um, né? Nós estamos falando aqui de desassédio, não é fácil. Para mexer com o povo, né? Desassédio. Como é que fica isso? Os desassédios, às vezes, começam com aqueles mosquitinhos que vêm, pica você, você nem vê, depois faz uma bola. Tem muito disso. Como agora nós estamos no verão, é o primeiro assédio que tem. Né? Heteroassédio é do mosquito que tem por aí. E outra coisa, são mosquitos atualmente, eles são muito assim, tudo, nós estamos vivendo a época da miniaturização. Então, os mosquitos são praticamente invisíveis. Você vê aquele ponto escuro voando. E eles pegam e dão sinal na gente. Eu estou com 2. Eu estive atendendo um povo no meio aí do mato, sabe, na hora que não estava certa, né? Outra coisa, a temperatura às vezes lá fora está muito quente. Antes aí chegou a 40 graus hoje. Agora está a 33. Então isso também atrai aí o processo do mosquito. Professor Valdo, na parafatologia, a 7ª linha, sim, as paraintervenções dos amparadores de função e os pontos chaves de parainterceptação de intrusões mal intencionadas. Como é que se dá esse trabalho? O problema é o seguinte, os amparadores, eles já tinham falado dos 2 aqui, isso aí foi perguntado aqui antes. O problema das intervenções que eles fazem, eles vão naquilo que a pessoa precisa, mas olham muito para atender tanto o assediador quanto o assediado. Agora, esses pontos-chave dependem das intrusões mal intencionadas. Então, eles olham primeiro
o que é que ocasionou aquele assédio? Qual foi a má intenção que a pessoa teve ou mantém naquilo? Então, com isso, ele atrai o outro. Aí, então, que eles entram. A primeira coisa, eles têm que dar um jeito de neutralizar aquela pessoa, começar a pensar de maneira diferente. Então, mostrar para ela alguma coisa que ocorre nesse sentido, tal, que não é fácil. Né? A gente conversar de igual para igual. É muito difícil fazer a interlocução quando a pessoa está totalmente envolvida num processo desse. Agora, pensa bem, aconselha de lá para cá. É muito pior para eles. Isso tudo tem que levar em consideração. Entende? Agora, o que eu vejo é o seguinte, olha bem quais são, na taxologia, os procedimentos técnicos interceptadores do desassédio. Aí eu coloquei 10 aqui básicos para a pessoa começar a pensar. Isso ajuda. Tá certo? Pela definição, eu fiquei na dúvida se quem pode estar realizando, se é consim projetada, consciex, ou a consim intrafísico também, que pode estar realizando essa para-interceptação. Não, tudo aí pode acontecer com qualquer tipo, tudo depende da intenção da consciência. Não interessa onde ela está, o que ela faz, ou o que ela é. O processo todo é intenção. Qual é o interesse? O que é que essa pessoa busca? É isso que a gente tem que analisar. A qualidade desse interesse. E a qualificação, entende, dessa busca. Aquela aspiração da pessoa. Agora, veja, a pior bobagem que tem na vida humana é a pessoa que tem a aspiração que vai ao encontro do assediador. Isso aqui é o ruim. Quase sempre isso diz respeito a alguma coisa ilícita, falando aí na sua linguagem. É um processo de ilicitude. Então, é um problema marginal. Uma boa parte das possessões, assédios, semi-possessões, elas existem por elementos mentais somáticos patológicos, negativos, são marginais. Então, o problema é reajustar isso para melhorar o resto. Está claro? Mas então, o que mais tem por aí? Tem mais alguma coisa? Como é que nós estamos? Perdeu o nosso fogo, então nós podemos encerrar? Vamos em frente, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 93 assinaturas no livro de presença, 15 perguntas presenciais, 18 perguntas respondidas online, 44 votos presenciais, 9 votos online. Hoje temos 4 recados. A professora Malu, segundo encontro do CID, Colégio Invisível da Dessomatologia, Alcira, Côncios, Marcos, Cineclube, Lorela, Prática da Tridotação Consciencial. E antes, Eduardo vai falar sobre Amigos Enciclopédia. Pessoal, boa tarde a todos. Eu estou aqui com o laptop, o Lenovo, o IdeaPad, que nós vamos sortear no dia 14 de novembro. E eu queria explicar, rapidamente quem que vai entrar nesse sorteio. Todas as pessoas que renovarem a sua inscrição, por exemplo, se a sua inscrição vence em dezembro, você pode antecipar, renova agora em novembro e concorre ao laptop. Se a pessoa não é amiga da enciclopédia, nunca foi, e ela fizer a inscrição antes do dia 14 de novembro, ela também vai estar concorrendo. E nós estamos também dando uma forcinha para aquelas pessoas que são amigas da enciclopédia desde 2008, 2009 e 2010. Essas pessoas também estão participando do sorteio. Tá ok? Então, esse laptop, ele é um netbook, né? Tem 1.6 GHz de processador, tem 1 GB de memória RAM, um HD de 160, vem com Windows, tem web câmera. Então, é uma grande ferramenta aqui para quem está querendo estudar, escrever livro, pesquisar, um laptop. E dados de ontem, com o assunto agora, os kits da enciclopédia, nós estamos com 46 kits vendidos, vamos vender apenas 68, então ainda temos 22 kits, tá ok? Então as pessoas que tiverem interesse em comprar o protótipo da enciclopédia, pode depositar, quem está fora de Foz do Iguaçu, depositar na conta do Banco do Brasil, agência 3270, dígito 0, a conta é 44.000 e o valor é R$700. E quem está aqui em Foz do Iguaçu pode comprar na recepção nos cartões Visa, Amex e Master. Obrigado.
Olá a todos. Já andaram perguntando a respeito do segundo encontro internacional do Colégio Invisível da Dessomatologia, que vai ser dos dias 5 a 7 de novembro. Essa entrada é franca, A entrada é aberta e gratuita. Então, para quem tem interesse, é só ir ao discernimento aqui no período, no horário do colégio, que vai ser das 8h30 da manhã até o final da tarde, às 5, 6 horas da tarde. Então, é Colégio Invisível da Dessomatologia, que pesquisa a dessoma, todas as formas de dessoma. Então, é dos dias 5 a 7 de novembro, próximo. Os debates estão muito interessantes. Eu vou citar alguns debatedores: professor Mário Oliveira, o professor Nário Takimoto, também vai falar com o professor Valdo, que estará lá para nos dar algumas orientações e diretrizes ao modo do ano passado. Então, os debatedores estão oferecendo temas muito interessantes de correlações, como a paragenética, trabalho em UTI, enfim, a perspectiva conscienciológica da dessoma, a dessoma relacionada ao posicionamento cosmoético de cada um. Então, é bem interessante. Quem quiser, então, participar da programação, começa na sexta-feira, a partir das 15 horas, dia 5 de novembro, e vai terminar no domingo, às 17 horas. Todos estão convidados. Obrigada. Boa tarde. O nosso convite é hoje para todas as pessoas interessadas em participar do Consim Cobaia Voluntária do Conscienciograma. As singularidades desse curso são: é um ambiente de interconfiança otimizado para a autoexposição, despojamento para a interassistência, dar e receber feedbacks, aceleração evolutiva através do autoconhecimento e ajuste da autoimagem através da autocrítica cosmoética. Os professores docentes serão Flávia Guzzi e João Aurélio Bonazzi. O curso realizará-se-á no dia 13, 14 e 15 de novembro, sábado às segunda-feira. Pré-requisito: entrada, um curso da Conscienciologia. As inscrições podem ser feitas na recepção do CAEC ou com o pessoal da Conscius. Obrigada. O Polo Conscienciocêntrico Discernimento anuncia para domingo agora mais uma sessão do Cineclube, tá? Vai ser às 8h30 do domingo, horário normal ainda. A gente ainda vai fazer mais testes aos sábados. O filme é O Grande Ditador, indicação do Marconi, dentro dessa enquete agora que a gente está fazendo com indicações do pessoal que frequenta. Tá? É um filme clássico de politicologia, tá? R$2, e detalhe que eu anunciei para gratuidade, né, nos últimos eventos, né, para quem colaborasse, e nunca mais faltou colaborador. Né? Então, espero todo mundo lá domingo. Hein? Obrigado. Bem, boa tarde. Eu vim aqui falar sobre o curso que é semestral da Sinvex. É um dos cursos grandes que a Sinvex realiza e que pela primeira vez acontecerá no Rio de Janeiro. Então, esse curso vai ser o Prática da Tridotação Consciencial. É um curso de imersão. Vai ser no dia 21 de janeiro até o dia 24, e serão trabalhados a tridotação consciencial, que é a comunicabilidade, o parapsiquismo e a... Eu esqueci. Comunicabilidade. Intelectualidade, parapsiquismo e comunicabilidade. Então, vocês estão convidados. Quem tiver interesse, mande um e-mail para cursos@asinvexes.org. Então, a Sinvexes se escreve da seguinte maneira: é ASSINVEIS, tá no final. Obrigada. O verbete eleito para amanhã é Mega Pesquisa da Holosutileza, especialidade Holopesquisologia. Obrigada e boa tarde a todos.